Olá, boa tarde. Sou a Prof. Camila e eu tô aqui para auxiliar vocês essa semana, né? Na semana do dia 10 até o dia 15 de agosto, para essa semana do PG familiar. Então, essa semana a lição ela traz dois aspectos muito importantes para a caminhada de uma fé cristã, porque ela fala sobre uma estrutura, né? E qual que é a estrutura que a gente trabalha hoje na Renovar? É os PGs, né? A ferramenta que Deus, né, através da nossa liderança, tem colocado para nossas vidas para a gente alcançar as pessoas que hão de ser salvas, né? Os pequenos grupos, PG familiares, né? É o que nós estamos fazendo então. E a outra coisa que a lição traz é a questão dos valores. Os valores são aquelas coisas negociáveis. Uma pessoa que aceita Cristo na vida dela deve ter e exercer e buscar, né, esses valores. A lição ela traz 3 exemplos de valores, né, que um cristão deve exercer e ter na vida dele. A primeira coisa é a conversão. E ele traz um versículo que está lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que fala assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o que fala aqui? Né? Ali ele está falando, né, para as pessoas se arrepender da situação pecaminosa delas, para que seja alcançado o tempo de refrigério. Então, a primeira coisa que um cristão, a partir do momento que se posiciona diante de Cristo, ao senhorio dele, precisa se converter. É converger o caminho pelo qual estamos andando, né? A gente anda pelos trilhos deste mundo. E quando a gente conhece Cristo, a gente precisa mudar esse caminho, converter esse caminho, para a gente agora andar com Cristo, né? E não mais conforme o padrão deste mundo. O outro valor que traz é o amor a Deus, né? E não ao mundo. E ele também aqui traz um versículo, né, na lição, se vocês quiserem estar lendo, tá lá em 1 João, capítulo 2, e versículo 17, que ele fala, né, que a gente deve compreender essa questão do amor, de amar a Deus e não o mundo, não andar conforme as paixões e os desejos deste mundo, porque tudo aqui é passageiro, né, tudo passa, mas Deus é eterno, né, e a gente precisa voltar os nossos olhos e o nosso coração diante de Deus para que a gente comece a amar Deus bem como a sua palavra, bem como a sua mensagem e a obra dele que ele tem para nossas vidas. Então, ele também traz aqui na lição, né, que um exemplo das igrejas que mais crescem, que é lá na China, né? Os nossos irmãos que estão lá quase no outro lado do mundo são as igrejas que mais crescem. E por incrível que pareça, são as igrejas que são mais perseguidas. E aqui ela traz, né, um exemplo. Por quê? Por que são as igrejas que mais crescem, são as igrejas que são mais perseguidas? Porque eles compreenderam esses valores na vida deles. Né? Eles compreenderam e fazem, né, bem como a vontade de Deus sobre a vida de cada um deles lá. E eles amam a palavra de Deus, né? Então ele traz uma reflexão pra gente que estamos aqui nessa situação que, digamos assim, que a gente consegue, né, cultuar a Deus, mas com algumas poréns, né? A gente também tem possibilidade de cultuar coletivamente, mas o culto a Deus é individual, né? Então essa questão dos valores, né? A gente deve estar muito afinado com isso nesse tempo, porque Deus está conosco, né? É uma promessa que Cristo nos deixa, que Ele estará conosco até o fim dos séculos, né? A consumação dos séculos. E a gente precisa ter essa palavra no nosso coração para que a gente seja fiel, né? Nessa situação que a gente tem passado nesse momento, né? De impossibilitar que a gente esteja no culto coletivo, né? Mas a gente tem trabalhado e a nossa estrutura, ela se adaptou, né, para essa situação. Tanto que a gente começou agora com os PGs familiares. E é uma oportunidade também da gente estar levando nossa família para a presença de Deus, né? Então, essa questão que a lição ela traz, sabe? Para que a gente comece a trabalhar esses valores da nossa vida, para que de verdade a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus aconteça sobre cada uma de nós. E a terceira valor que a lição traz é a questão da renúncia, né? É a gente aprender a negar o eu, a negar os nossos desejos, as nossas paixões, negar as nossas vontades, para que a vontade de Deus se prevaleça sobre as nossas vidas, né? E ele traz uma passagem que Cristo mesmo falou, e ele fala assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me,
Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, achará lá. Então, ele fala aqui, né, que a gente precisa, primeiramente, né, se a gente quiser ser discípulo de Cristo, né, seguir a Cristo de verdade, a gente precisa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, né, e em prol disso, a gente irá reconhecer a verdadeira vida, né, que está em Cristo, não está mais aqui neste mundo. Então, essa questão, essa lição, voltando agora para as crianças, né, do PG2 e do PG3, a gente tem que estar muito claro e repassar de forma muito clara e objetiva esses valores para essas crianças, porque eles serão o futuro da igreja. Eles serão os futuros pastores, eles serão os futuros líderes de PGs aqui nessa igreja, né? E a gente precisa passar esses valores de forma muito clara, para que eles pratiquem essas questões na vida deles, sabe? Reconhecer de verdade, né? Quais são os 3 valores, né? Recapitulando, que eles são traz a conversão, o amor a Deus e a renúncia. Então, essas 3 coisas precisam ser faladas de forma muito implícita para essas crianças, para que eles compreendam e pratiquem. A necessidade, sabe, de amar a Deus, a necessidade de converter o caminho deles, né? Porque por mais que as crianças, elas nascem num lar cristão, elas necessitam do posicionamento, né? Elas necessitam delas mesmas escolherem a caminhar com Deus e não conforme os moldes deste mundo. Então é uma escolha individual que cada um faz. Então, que vocês pais essa semana, né, possam estar passando esses valores de forma muito clara para essas suas crianças, né? Nesses 3 valores: o amor a Deus, a conversão e a renúncia sobre cada uma dessas crianças, né? E de forma repetitiva também, né? Inculcar mesmo na cabeça dessas crianças, para que eles tomem como verdade, pois é a verdade, né? E isso futuramente também eles vão estar repassando isso para as futuras gerações. Então essas questões, né, são extremamente importantes para os nossos futuros cristãos, né? Para as futuras crianças que estão como as nossas mãos, estão sobre as nossas mãos, né? Como responsabilidade, a gente é responsável pela vida deles. Então, que a gente não negligencie essa grande função, né, que Deus colocou em nossas mãos, né? Vocês como pais, até mesmo nós como os professores dos pequenos adoradores. Que a gente seja responsável, né, e reconheça a grande missão, essa grande missão que Deus colocou sobre as nossas mãos e o grande privilégio, né, de passar essa mensagem para as futuras gerações, para os futuros pastores, né, que a gente sirva como ferramenta, de fato, para Deus, para a boa obra que Ele tem para nossas vidas. Então, no final do PG, vocês podem estar fazendo uma oração, né? Chamar as crianças para responsabilidade também. Filho, você não consegue fazer uma oração para nós, né? Delegar funções, porque eles gostam de sentir parte disso, né? Então, seria isso, né? Vocês podem também estar envolvendo eles na ministração, né? Eu acho que é muito legal envolver deles dessa forma, para que eles sintam parte mesmo desse PG familiar que vocês estão realizando. E seria isso, pessoal. Até semana que vem, né? Deem seus feedbacks, né, nos comentários, nos grupos dos Connects, né? Para que a gente veja lá o que está sendo útil, o que não está sendo útil, né? Quais são as coisas que vocês pontuam, para que a gente reavalie o nosso trabalho e a gente possa passar de forma muito mais eficiente para vocês também. Um beijo e até mais. Deus abençoe.